Introdução ao livro Sonhos Perdidos no Tempo, por Carlos Miguel Pacheco. Era mais uma dessas noites de verão onde o calor do dia se tinha acumulado dentro de casa. Miguel preparou as cobertas da cama em cima do sofá onde dormia todas as noites, o mesmo local onde a sua falecida esposa tinha adormecido nos seus braços. A música continuava a tocar para completar o dia e para encher o vazio do silêncio que reinava na sua vida. Queria chegar ao fim de cada dia e sentir-se cansado o suficiente para não pensar demais, para evitar de reviver no seu pensamento as imagens desse adeus final. Este novo contexto da sua vida tinha-o conduzido a interpretar a sua existência e a dos outros à sua volta de uma maneira diferente. Miguel tinha sido sempre impertinente e obstinado em relação a tudo aquilo que ele não podia compreender ou aceitar como fosse justo, quando na realidade não o era. Essa sua tendência tinha-o conduzido a um estado crónico que o levava a contradizer tudo aquilo que ele não considerava como racional ou humano em termos de comportamento e relacionamento, mesmo ao ponto de tentar contrariar o ciclo natural da vida. Foi nesse momento em que perdeu essa metade da sua vida, a outra metade da sua própria alma, que foi forçada a aceitar a realidade tal como ela se apresenta aos nossos olhos. Como ela contunde os nossos sentimentos mais puros, com as suas contradições e injustiças, contra as quais somos completamente impotentes. Quando finalmente nos apercebemos que não podemos decidir sobre o nosso momento final, apesar de representarmos uma peça fundamental da criação. Miguel vivia a terceira fase do ciclo natural da vida e tinha passado por múltiplas experiências que tinham feito dele uma barreira impenetrável, onde só os eleitos pelo seu próprio coração podiam entrar nesse mundo tão singular. O único momento em que se sentiu frágil e impotente foi quando perdeu a sua companheira, a sua grande paixão, apesar de desde criança ter assistido aos momentos finais de vários membros da sua família. Miguel perdeu a vontade de viver, a vontade de vencer mais esta batalha que o destino lhe punha à frente, como se fosse um desafio à sua resistência e que o Criador lhe tinha imposto viver. Nada mais tinha significado para ele, impedindo-o de sobreviver, de suplantar em completa solidão o período final da sua existência, o inverno da sua vida. Quando se ia deitar no sofá, tinha em frente dele aquilo que sempre tinha constituído a sua segunda paixão. Dezenas de discos em vinil estavam dispostos por ordem alfabética e por estilo, numa estante que ficava aos pés do seu leito. A antiga aparelhagem de som analógico, com o tradicional giradiscos, o amplificador e o gravador de banda magnética, davam a imagem da genuidade deste seu pequeno cantinho. Miguel sempre tinha associado a sua vida com a música, tal era a intensidade dessa sua dedicação. Os melhores e piores momentos da sua existência estavam ligados a sons e através deles podia reviver todas essas memórias, boas e más, uma maneira pessoal de existir e correlacionar momentos e acontecimentos. Quando os seus amigos o questionavam sobre este seu amor pela música, ele respondia que a vida não é mais do que uma sinfonia, à qual chamava a Sinfonia da Vida, e que o silêncio absoluto não existia, porque até o silêncio tem o seu próprio som. À sua volta, todos partilhavam esse seu mundo tão diferente e a sua maneira particular de viver, que estava associada a uma forma de sentir a vida, a natureza e as pessoas de uma maneira que não era usual encontrar e fomentava a curiosidade de muitos dos seus amigos. Este seu espírito atraía aqueles que queriam partilhar essa sua dimensão individual em que vivia, muitos tentando alcançar e compreender o seu estado de espírito. O pequeno apartamento onde habitava há cerca de 5 anos era decorado no estilo canadiano, com as paredes revestidas em madeira, proporcionando o ambiente natural do campo, criando uma integração com as florestas que o rodeavam. Por estranho que pareça, Miguel tinha sempre mencionado o seu desejo de viver numa pequena cabana em madeira, onde só a sua música, os seus livros e a companhia do ser que amava lhe seriam suficientes para se realizar pessoalmente.
mas infelizmente o seu trajeto profissional tinha-o arrastado para um mundo diferente daquele que correspondia à sua simplicidade de espírito. Para ele, era como se a vida o tivesse escutado e lhe tivesse proporcionado este ambiente tão longamente desejado nesta fase da sua existência. Nessa parede em madeira, por cima do gravador de banda magnética, estava a fotografia da sua filha na sua companhia. Nessa fotografia, que datava de quase 40 anos, pai e filha partilhavam esse mundo tão belo e precioso de música e de literatura. Um modelo idêntico ao do gravador de som também fazia parte dessa fotografia. Na realidade, Miguel tinha comprado este aparelho, idêntico ao que existia no passado, só para poder reviver no seu espírito esse antigo ambiente e tudo o que ele significava. O período em que tinha sido mais feliz, a época em que se pensa que se é invencível e eterno e que tudo e todos são bonitos. No outro lado dessa mesma parede estavam dispostas uma dúzia de fotografias da sua falecida esposa. Deste modo, mãe e filha estavam presentes na sua vida diária, apesar da distância trazida pela morte e por destinos diferentes. Dada a sua liberdade de espírito, Miguel tinha educado a sua filha num clima de liberdade total, deixando-a decidir por ela própria sobre o seu destino, mesmo a partir de uma tenra idade. Para ele, os nossos filhos não deviam ser criados para nós próprios, mas para o mundo, o que implicava uma liberdade extrema de pensamento, acompanhada por um respeito pela personalidade de cada um de nós. Nesta mesma perspectiva, Miguel teve de aceitar as decisões da sua própria filha, que contribuíram para um afastamento real entre eles. Dadas as injustiças da vida e esse respeito pela autodeterminação dos seus entes mais queridos, Miguel encontrava-se completamente sozinho neste outono da sua existência. Restava-lhe viver as memórias e ocupar o seu tempo da maneira mais construtiva que lhe era possível, lutando contra os estados de espírito temporários que lhe traziam sofrimento e falta de vontade para continuar a viver. Miguel adormecia todas as noites, levando com ele as memórias de todos estes fragmentos de tempo que dominavam o seu espírito, a sua alma. Estas imagens nunca o abandonariam, dado que faziam uma parte intrínseca do seu espírito. Miguel também possuía uma memória muito consistente, ao ponto de quase se lembrar de mínimos pormenores da sua infância e adolescência, mesmo aqueles que se reportavam aos primeiros anos da sua vida. Miguel era um sonhador, como todos lhe chamavam. Era verdade que ele vivia como que perdido numa dimensão fora do tempo e longe da realidade que temos que enfrentar diariamente e que às vezes nos faz sucumbir. Tempo e espaço tinham um significado diferente para ele e, precisamente por esse facto, Miguel contradizia a sua própria existência em termos de ciclo natural. Esse facto ajudava-o a superar situações que normalmente implicavam comportamentos adaptados às nossas idades, agindo como um jovem numa idade adulta ou como um jovem adulto numa idade em que normalmente já não existe mais nenhuma motivação, onde só se espera atingir a meta das nossas vidas. Essa sua força interior, essa energia que vivia com ele, era a única chama que alimentava a sua vontade para continuar a construir para ele e para os outros, aqueles que ele elegia para fazer parte do seu percurso. Quando ele adormecia, mergulhava em sonhos dos quais se lembrava na sua totalidade. Era como entrar e sair de mundos diferentes, de dimensões separadas, mas no entanto fazendo parte de um todo que nós ignoramos e que ao mesmo tempo reafirma a presença de uma continuidade existencial em que todos desejamos acreditar. Naquela noite de verão, Miguel adormeceu a pensar nos seus tempos de infância e que datavam de mais de meio século. Antes de adormecer, quando fechava os olhos, afluíam-lhe imagens do seu passado e do seu presente numa ordem aleatória, como naqueles momentos finais das nossas vidas onde alguns afirmam ter revivido cenas do seu passado mais remoto até aos dias de hoje em poucos segundos ou minutos. Talvez por ser uma noite excepcionalmente quente, fê-lo relembrar os seus momentos de fantasias de infância, onde depois de jantar ia para o quintal ver e tentar apanhar pirilampos para os meter num frasco, os levar para casa e mais tarde ficar acordado a vê-los durante a noite.
Era como um candeeiro, em que eles se apresentavam aos seus olhos como múltiplas e minúsculas luzes, como estrelas num céu límpido que existia nesse frasco, um mundo em miniatura que o fazia sonhar enquanto ainda acordava. Mais tarde, e ainda na sua infância, lembrava-se que adormecia com um pequeno rádio a pilhas que o seu avô paterno lhe dera e que punha debaixo da almofada. Era um som melhor do que o do pequeno aparelho. O som parecia que era amplificado e a sensação era de estar mergulhado nesse mundo musical que era transmitido através das ondas da rádio. Dada essa paixão pela música, costumava sintonizar a Radio Caroline e era assim que conhecia todos os êxitos musicais da época. Estes pequenos momentos de felicidade foram segmentos de tempo que Miguel nunca poderia esquecer. Nessa época, as noites de verão eram mais quentes e no mundo infantil aparentemente mais longas. Quando crianças, os nossos olhos e percepções captam tudo de uma maneira diferente e proporcional à nossa estatura e adaptação ao ambiente que nos rodeia. Tudo nos parece grande e infinito e, portanto, tudo tem um significado diferente. Mais tarde, essa escala de atribuição de valores e significados vai-se alterando de acordo com a nossa idade e com as circunstâncias que nos condicionam, portanto, contribuindo para o progresso ou deterioração dos nossos ideais e valores, finalmente, dos nossos sonhos de criança. Foi exatamente com essas imagens dos seus tempos de criança que Miguel adormeceu mais uma vez e ao mesmo tempo reviveu alguns momentos que passou na companhia dos seus familiares mais queridos. Nessa época, Miguel estava entregue aos cuidados da sua ama e dos seus avós paternos. Alexandra era a sua segunda mãe, aquela que na realidade passava o tempo com ele e que tinha de aturar todos os seus caprichos e impertinências. Na realidade, Miguel sempre tinha considerado Alexandra como uma verdadeira mãe, até ao momento em que, em tenra idade, assistiu ao seu falecimento. Naquela altura, os médicos vinham à casa dos pacientes e os recursos hospitalares eram normalmente considerados em segundo plano. Esse contexto contribuiu para o falecimento do ser mais amado nos primeiros 9 anos da sua existência. Quando acordou na manhã seguinte, recordou essas imagens, essas memórias onde estavam presentes a sua ama e o seu avô paterno, Rodolfo, aquele que foi o seu mentor e que de uma certa forma também substituiu o seu próprio pai. No fim de contas, Miguel tinha sido criado e educado longe do cuidado e carinho dos seus pais, o que não impediu que a sua formação fosse dirigida para tudo o que era construtivo e positivo. Como compensação, tinha sido afortunado pela presença e apoio de outros familiares que lhe deram o amor e carinho necessários para superar essa lacuna importante da sua vida. Miguel encontrou-se a partilhar a vida dos seus avós, habitando na propriedade do cônsul alemão em Portugal, e foi com a influência deste ambiente que os primeiros anos da sua existência passaram e moldaram o seu futuro. Levantou-se lentamente, deixando para trás o mundo dos sonhos que tinha feito parte daquela noite de verão, e foi direto para o quarto onde estava um velho álbum de fotografias. As suas páginas estavam prestes a descolar-se com o tempo, e além disso eram bastante pesadas porque eram feitas em cartão de uma relativa espessura. Este álbum de fotografias, cuja capa era de um verde sombrio, datava de mais de 60 anos e continha fotografias que representavam todo um período da história da sua família, imagens da sua vida passada na companhia dos seus entes mais queridos. Após a sua partida de volta a Portugal, a sua mãe tinha deixado este álbum, que ele tinha guardado junto com outras coleções de fotografias, despertando-lhe imagens que reinavam no seu espírito. Foi precisamente através desse álbum de fotografias que Miguel se encontrou a reviver e a escrever sobre episódios e acontecimentos, o retorno às raízes que tinham influenciado a sua educação e formação, traduzindo quase na sua totalidade o que ele representava como pessoa.